Olá, tudo bem? Hoje eu quero falar aqui com aquelas pessoas que estão pretendendo fazer um investimento em empresas ou pessoas desconhecidas, ou então aquelas também que já entraram num negócio como esse e que precisam se atentar às informações que eu vou passar aqui para que não sofram ou pelo menos minimizem os seus prejuízos. Bom, primeiramente, se a proposta que te apareceu de investimento é muito extraordinária, você pode desconfiar e não entrar nesse tipo de negócio. Não existe investimento seguro que pague 5, 10, 15, já vi até de 60% ao mês sobre aquele valor que foi aportado. Isso com certeza é um esquema de pirâmide e que você vai acabar sendo lesado. Mas mesmo assim, se você quer investir, quer tentar ou se aventurar nesse tipo de situação, preste atenção nas informações aqui porque elas podem te ajudar numa situação como essa. Primeiramente, faça um contrato por escrito. Por que fazer um contrato por escrito? Porque ele te garante algumas vantagens em relação àquelas pessoas que não têm um documento desse tipo. A primeira vantagem é a da segurança. Um contrato por escrito, ele vai te trazer as informações daquelas pessoas que figuram ali, a qualificação completa dela, com CPF, com CNPJ, ou então com o endereço, né, de cada pessoa, caso ela precise ser localizada. Esses dados são muito importantes para um processo judicial, porque são através desses dados que alguns atos do processo ocorrem, como bloqueio de contas, ou então a citação dessas pessoas. Então é necessário ter esse tipo de documento. Não tendo esses dados no documento, se torna um pouco mais complexa a tarefa de buscar o ressarcimento. Além disso, o contrato ali por escrito ele vai te trazer segurança em relação às obrigações que cada parte tem que cumprir, o prazo para vencimento dessas obrigações, então fica mais fácil de provar caso o repasse que foi prometido não seja feito, em qual período ele deveria ter sido feito e por isso você está entrando com uma ação para ser ressarcido daquilo. Te dá essa segurança. Não quer dizer que sem o contrato você não tenha como fazer isso, mas você vai ter que provar essas situações por outros meios, por exemplo, por conversas de WhatsApp, de e-mail, testemunhas, a depender do caso até por uma perícia. Então fica um pouco mais difícil essa tarefa. É melhor que já tenha o contrato por escrito, porque ele te traz essa segurança e essa previsão de tudo ali que está sendo estabelecido. Outra vantagem que o contrato traz é da celeridade. Se esse contrato por escrito tiver sido assinado também por duas testemunhas, a gente tem um caminho na justiça para ressarcimento mais rápido. É possível entrar diretamente com uma ação de execução, onde o juiz vai mandar a outra parte pagar aquilo em 3 dias. Diferentemente, seria sem o contrato, que aí o juiz determinaria que a pessoa fosse ouvida para apresentar sua defesa, depois teria fase de audiência, depois sentença, e aí depois ainda a fase de recurso e posteriormente essa fase de execução ou de cumprimento de sentença. Então, quando a gente tem o contrato por escrito, com duas testemunhas, a gente tem essa vantagem também de celeridade. Outra vantagem que existe é da economia. Em razão do contrato existir, né, por escrito, a gente tem essa possibilidade de um processo mais rápido, um processo mais simples, o que garante economia de recursos, com custo judicial, com honorário de advogado, enfim, fica tudo mais simples, mais barato também para aquele que foi prejudicado. Por fim, nós temos também uma vantagem em relação à eficiência. Ter o contrato por escrito, ele vai te garantir a possibilidade de uma liminar mais rápido ou mais fácil de ser conseguida, porque vai ter ali o nome de todas as partes, tem as obrigações, vai ficar caracterizado o descumprimento dessas obrigações, então é mais fácil que o juiz conceda uma medida liminar quando existe um contrato. Porque não tendo esse documento, a pessoa tem que provar todas essas situações com outros tipos de prova, o que às vezes fica um pouco mais difícil. E isso pode fazer com que o magistrado também não conceda essa medida liminar inicialmente. Por isso, é só vantagem você ter o contrato. E se aquela empresa ou aquela pessoa te diz que não faz contrato, que não é política da empresa ou do grupo de investimento agir desse modo, fuja desse tipo de investimento. Porque certamente, se não querem fazer um contrato, é porque já tem essa predisposição para fazer um golpe e te prejudicar futuramente. Outra questão que eu oriento as pessoas a não agirem desse modo é fazerem transferências para aplicativos que elas nunca viram, ou então fazerem transferências para corretoras de criptoativo e dali transformar o dinheiro real em dólar ou então em Bitcoin e transferir para uma carteira aleatória que ela recebeu.
Isso é tentativa de dificultar o rastreio do dinheiro, não se torna impossível esse rastreio, mas dificulta um pouco, e isso vai te trazer mais dificuldade em relação ao processo judicial. Então, preveja todas essas questões em um contrato por escrito, com prazos corretos, com valores, especificando exatamente quais são as obrigações de cada parte, porque, eventualmente, se você sofrer um prejuízo, esse contrato vai te trazer todas essas vantagens que eu te disse nesse vídeo. Espero que eu tenha ajudado com essas informações. Se você gostou, curta, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, se inscreva nas nossas redes sociais e até mais.